Turma do bem, turma fiel. Excelente resultado, hein? Começamos bem a semifinal da Copa do Brasil. O empate ali arrancado no finalzinho. E vamos conversar um pouco aqui na nossa resenha sobre como foi esse jogo. Olha, realmente ser corintiano não é para os fracos, porque não é fácil, hein? Tomar um gol logo no primeiro minuto do primeiro tempo e depois tomar um gol logo no primeiro minuto do segundo tempo. Eu acredito que no primeiro tempo o time se portou muito bem, mesmo depois de ter tomado um gol logo de cara. O time se assentou, fez um gol muito bem construído, uma belíssima jogada, e o Yuri Alberto segurando a bola, esperando a entrada do Renato Augusto, a bola no vazio e ainda bem, né? A bola caiu no pé do Renato Augusto, aí não tem erro, né? Talvez outro jogador não tivesse a frieza para fazer aquele gol. E o time teve, inclusive, depois o Fluminense teve uma boa chance com o Cano, que é incrível esse argentino, né? Ele surge do nada, sozinho sempre, e é um jogador de um toque só na bola e quase sempre para mandar a bola para a rede, né? Mas dessa vez ele não conseguiu cabecear tão no canto e Cássio fez uma grande defesa porque a bola foi muito perto do gol, né? O que eu gostei no Corinthians no primeiro tempo foi que a gente conseguiu dosar a marcação de uma maneira que nós não marcamos lá na frente, porque contra o Fluminense, se você marcar lá na frente, você fica com um buraco atrás na marcação, atrás da primeira e principalmente já da segunda linha, e ali os caras deitam e rolam, né? Então o Corinthians conseguiu marcar bem o Fluminense no primeiro tempo, numa marcação que não chegou a ser uma marcação baixa, ou seja, o time todo lá atrás, mas uma marcação média, né, a partir dali do meio do campo, e conseguiu neutralizar as principais ações do Fluminense. Tivemos uma outra boa chance com o Yuri Alberto, que tentou ali dar um toque para tirar do zagueiro e não conseguiu, mas valeu a tentativa. Enfim, gostei do time no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, aquelas coisas que realmente só acontecem com a gente, né? Logo de cara, o Juan Arias, que aliás é um excelente jogador, né? Acerta um chute que a gente está cansado de quantas vezes a gente não vê, né? Em vários jogos, aqui no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, lances assim que a bola sobra para o jogador bater de primeira daquele jeito e os caras chutam fora do estádio, furam a bola, nem acertam a bola, né? Ou chutam no zagueiro, né? E o cara acerta a bola no trinco, né? Então, realmente foi bem desagradável, né? E nós não jogamos nada no segundo tempo, né? Não jogamos nada, porque se a gente for analisar, né? Até nós demos um chute no gol no segundo tempo, né? E aí é interessante, aí você vê como muitas vezes a gente tem que fazer milagre, porque o Fluminense, que não tem um poderio financeiro do Flamengo, por exemplo, ele tem ótimas alternativas no banco, né? Entrou o Natan, que até pouco tempo era titular do Atlético Mineiro, entrou o Marrone, que sempre foi um bom jogador no Vasco e também é um bom jogador para você ter no elenco, né? E aí eis que quem entra no nosso time, Ramiro e Matheus Vital, né? Até meio desanimador. Mas, por incrível que pareça, né? Como o Corinthians é Corinthians mesmo, quando a gente menos esperava, o Fagner enfia uma bola para o Roger Guedes e é um jogador diferenciado, né? Nessas horas que a gente tem que respeitar o jogador que é diferenciado. Qualquer jogador, talvez ali já, do jeito que ela veio, já teria batido de primeira, a bola bateria na perna do zagueiro e acabou o lance, né? Ele não, ele tira do zagueiro. Ao tirar do zagueiro, ele perde o ângulo, mas ele consegue ainda descolar um chute rasteiro. O Fábio ainda tenta, ele toca na bola, mas ela entra chorando como requer, né? Um gol do Corinthians, né? A bola entrando ali chorando. Então o resultado acabou. Eu acho que o resultado foi melhor do que o futebol do time, se a gente levar em conta os dois tempos.
né? Primeiro tempo, sim. Se o Corinthians mantivesse a mesma atuação que teve no primeiro tempo, mereceria esse resultado, até poderia ter ganho o jogo, mas no segundo tempo a gente não jogou nada. A gente não achou o Fluminense. Agora, o que mais me chamou a atenção nesse jogo, né? Que torcidinha michuruca essa torcidinha do Fluminense, hein? A gente acaba se acostumando com a nossa torcida, né, que apoia quando o time mais precisa. A torcida dos caras não. A torcida de, assim, quando o jogo tava 1-1, bom, começou 1-0, né? Aí é lógico, né? Aí todo mundo, né, canta, acende celular, toda aquela coisa, né? E o narrador, que é Fluminense doente, Luiz Carlos Júnior, né? Ah, olha a festa do torcida do Fluminense, não sei o quê, papapá. E aí o que é engraçado, quando o Corinthians faz 1-1, o estádio inteiro se cala e você só ouve a torcida do Corinthians. Né? E olha que não colocaram lá um microfone na torcida do Corinthians, como eles fazem quando o Flamengo vem jogar aqui, né? Mas você ouvia pelo fundo, né? O som de fundo do estádio, a torcida do Corinthians cantando e a torcida do Fluminense quieta. E ninguém da transmissão ressaltou isso. Depois a gente toma o gol, o segundo gol logo no começo do segundo tempo, e a torcida volta a cantar, nossa, que maravilha, a torcida do Fluminense. Mas o fato é que torcida, tudo bem, a gente sabe que não existe torcida como a nossa, mas ô torcidinha de embalo essa do Fluminense, hein? Agora, encaminhamos a classificação, quer dizer, não estamos classificados, mas com a força da nossa torcida, na nossa arena, com o retrospecto que a gente tem lá, com o caldeirão que a gente tem lá, e graças a Deus a diretoria aprendeu, né, que não vai fazer aquela palhaçada que fez contra o Flamengo de dar 10% do estádio para os caras, né? Então a torcida do Fluminense vai ficar no cantinho dela ali e nós vamos sufocar o Fluminense e temos tudo para mais uma vez estarmos na final da Copa do Brasil, rumo ao nosso quarto título. Lembrando, né, que já estava esquecendo, né, para que vocês se inscrevam no canal, vocês deixem o like, ativem o sininho, para a gente devagarzinho, com muita humildade, a humildade corintiana, a gente vai crescendo para que a gente possa aumentar aqui o nosso grupo de corintianos para a nossa resenha. E analisando agora um pouco, né, o Cássio mais uma vez muito bem no jogo. O gol foi de pênalti e Cássio fez aquela defesa importantíssima no primeiro tempo na cabeçada do Cano e uma outra defesa dificílima num chute do argentino rasteiro cruzado no chão que ele fez uma grande defesa. O Fagner mal, né, cometeu o pênalti numa entrada, a meu ver, desnecessária, a maneira como ele foi, como ele entrou ali naquela jogada. Mas acabou se redimindo porque deu um belo passe para o gol do Roger Guedes. Então, a nota do Cássio, nota 8. Fagner, para mim, 6,5 por causa do passe do segundo gol do Corinthians. Gil, pela rebatida, principalmente pela rebatida, um jogador da experiência do Gil não pode rebater aquela bola no segundo gol dos caras para o meio da área, tira para o outro lado, né? Então o Gil hoje vai ficar com 5,5, com boa vontade. Balbuena também não esteve bem, esteve abaixo, ao meu ver. 5,5 também para ele. Fábio Santos falhou também no primeiro gol, foi infantil, a meu ver. Não digo que foi infantil, o Fagner foi infantil, mas o Fábio Santos acho que poderia ter entrado mais firme na jogada, porque a bola é jogada na região onde está o Fábio Santos, para uma dividida, ele perde, e aí sai o cruzamento e o Fagner faz o pênalti. Então o Fábio Santos também. Depois eu achei que ele teve um papel importante no segundo tempo, pela liderança,
chegando no árbitro, com malandragem no bom sentido. Então, Fábio Santos também 5,5. No meio de campo, Duqueiroz. Duqueiroz é interessante porque ele é um jogador que parece que ele faz um esforço danado para correr, ele se esforça, mas parece que ele não chega nunca na jogada, né? Mas eu vou pelo esforço, vou dar 6 pro Duqueiroz, 6 Fausto Vera. Uma coisa que me agrada no argentino é que ele não se esconde do jogo, ele pede a bola, a bola não queima no pé dele, então ele sempre dá opção. E Renato Augusto é o dono da P toda, né? É o dono do meio do campo, né? Jogou demais enquanto teve condições físicas, né? Então, Renato Augusto, 8. Aí nós temos Adson, com aquele joguinho dele, né? Mas também se esforçou, correu, ajudou na marcação. 6 para o Adson. Yuri Alberto se esforçou. O Yuri Alberto tem muita dificuldade para fazer o pivô muitas vezes, né? Ele não consegue dominar direito ali e tal. Mas pela jogada do gol e pela dedicação e pela disposição eu dou um 7,5 para o Yuri Alberto. E Roger Guedes, mais uma vez, uma grata surpresa pela doação, né? Ele parou de reclamar como ele reclamava, fazia assim com a cabeça e tal, né? E tem ajudado inclusive na recomposição, tem ajudado na marcação e fez um belo gol, para mim um golaço do Roger Guedes, pela dificuldade, primeiro por ele ter tido a inteligência de tirar do zagueiro, já mostra que ele é um cara diferenciado, e depois pela maneira, pela solução que ele conseguiu ali arrumar para a finalização. Então, Roger Guedes também dou 8,5 para ele. E os jogadores que entraram ficam sem nota, né? O importante é que, como dizemos, né, no final deu tudo certo. Trouxemos a decisão para a Neoquímica Arena e vamos lá, rumo a mais uma final de Copa do Brasil, rumo ao 4º título. Aquele abraço!